Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para comentar com vocês sobre uma graphic novel, história em quadrinhos, conhecida por O Príncipe e a Costureira. Antes de seguir então ali para as minhas opiniões, para o que eu achei dessa história, os nossos vídeos de resenha aqui do canal têm um certo padrão a seguir e para isso a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender um pouquinho como este livro, essa história em quadrinhos, essa graphic novel, se apresenta para alguém que talvez nunca tenha ouvido falar sobre ela, talvez nunca ali tenha se deparado com ela em algum cantinho, ali, em alguma livraria. E as primeiras informações que a gente já recebe que são realmente muito importantes estão aqui na capa, porque temos os nossos protagonistas ali, os nossos personagens principais aparecendo, já muito bem explicados, a gente consegue ver muito bem quem que é a costureira e quem que é o príncipe, mas também temos aqui uma figura de certa forma em destaque que toma praticamente a capa inteira, que é quem realmente vai ali dar o gatilho, quem realmente vai trazer a movimentação, as coisas que vão acontecer nessa história. Seguindo aqui para a parte de trás, a gente vai ter ali alguns comentários que eu não lerei para vocês e 3 parágrafos contando ali um pouquinho da história, que é realmente ali o que nos interessa. Eu vou ler para vocês. Se necessário, vou complementar ali alguma coisa e depois a gente parte então para as minhas opiniões, para as minhas reflexões, para o que eu achei dessa história aqui. Então a gente tem que o Príncipe e a Costureira vai se passar em Paris no início da Era Moderna. Ali, o príncipe Sebastian está à procura de uma noiva, ou melhor, seus pais estão à procura de uma noiva para ele. Só que o príncipe está muito ocupado com a sua vida secreta. À noite, ele usa vestidos e conquista Paris como Lady Crystalia, o ícone da capital mundial da moda. A fama de Lady Crystalia se deve à brilhante costureira Frances, sua melhor amiga e uma das poucas pessoas que sabem a verdade, que Sebastian gosta de vestidos. Porém, ninguém pode descobrir que ela é a criadora daquelas belas roupas. O seu talento precisa ser um segredo, mas por quanto tempo Frances conseguirá adiar seus sonhos para proteger o seu amigo? E é aí, então, com esta pergunta que eu começo a comentar com vocês sobre o que eu achei de O Príncipe e a Costureira. Como esse textinho ali explicou muito bem pra gente, nós teremos como personagens principais, ali como protagonistas, o Príncipe Sebastian, que gosta de se vestir de vestidos e anda ali pelas noites de Paris com a sua alter ego, digamos, a Lady Crystalia. E teremos também a Frances, que é uma costureira e que chamou bastante a atenção do príncipe porque ela costurava muito bem, porque ela tinha ideias muito diferentes da época. O que esse textinho não contou muito bem pra gente é que essa história vai começar antes ainda do encontro ali, da formação da amizade dos dois. Ela vai mostrar pra gente como esses dois personagens específicos se conheceram, como eles começaram a construir essa amizade, como o jeitinho ali de cada um complementou e ajudou o outro a melhorar, a enfrentar certas dificuldades, e também como, por conta ali então do segredo do Sebastian, por conta ali da identidade de quem seria Lady Crystalia, toda ali a criatividade, todo o talento da Frances começa a se tornar ali um segredo, porque ela precisa escolher, ou ela revela então que faz todos os vestidos da Lady Crystalia e corre o risco de ali contar para o mundo inteiro, para Paris inteira, que o príncipe Sebastian é a Lady Crystalia, ou ela segue costurando os vestidos para ele e vê aqueles vestidos circulando pelas ruas de Paris, mas sabe que nunca ninguém vai descobrir que era realmente ela que fazia tudo aquilo, que criava tudo aquilo. O bacana então de começar a história antes da amizade entre os dois personagens é que a gente vai acompanhar tudo desde o começo.
vai perceber como um aceitava o outro, vai perceber como em alguns momentos um tenta ali ajudar o outro, tenta ali aconselhar, auxiliar o outro, vai mostrar como vão surgindo então alguns embates, alguns problemas entre os dois personagens, e então vai chegar ali naquela pergunta final daqueles parágrafos, que é justamente o que os personagens vão fazer quando chega um momento ali que aquela situação se torna um tanto quanto complicada demais e eles têm que decidir se vale realmente a pena seguir da forma como eles estão seguindo ou não. De maneira geral, a história ali, o enredo, os caminhos pelos quais o príncipe e a costureira vão seguir são razoavelmente simples. Eles parecem até mesmo pequenos episódios de uma série ou de um desenho animado ou de alguma coisa do gênero. Eles vão mostrando então a cada parte algum momento específico da vida desses dois personagens e então, a partir do momento em que eles se conhecem, da amizade deles, do companheirismo, de como um aceita o outro da maneira como ele é, de como existe às vezes ali um certo estranhamento, mas depois eles se entendem novamente e conseguem seguir ali construindo o que digo que seriam então as principais mensagens dessa história, que é justamente a amizade, a aceitação, o respeito e o entender que nem todo mundo é igual a gente e tá tudo bem ser diferente, não existe problema nenhum nisso, apesar de que às vezes as outras pessoas não vão entender muito bem porque fulano de tal é extremamente diferente do que consideramos ali normal. Uma das coisas mais legais aqui nessa história é o fato de que todas essas mensagens, então, todas essas reflexões, o fato de que a gente tem um personagem ali masculino que se veste com o que as convenções ali dizem que seriam roupas femininas, é tudo feito de uma forma muito leve, tudo feito de uma forma muito divertida, realmente ali voltando para o comentário anterior, realmente como se a gente estivesse ali assistindo episódios, capítulos, partes específicas de ali um desenho animado. Isso porque também as ilustrações de Príncipe e a Costureira têm uma característica meio de cartoon. Dessa forma, além então das ilustrações serem bonitinhas, serem fofinhas, possuírem ali certos traços que divertem realmente, que instigam o leitor a virar página atrás de página, a gente tem uma delicadeza, um cuidado muito grande, uma leveza muito grande para lidar com todos esses assuntos. Tudo aqui é feito de maneira com que mesmo aquele leitor que talvez não tenha muito contato com histórias do gênero, com personagens do tipo, com situações parecidas com essa, consiga perceber que tá tudo bem naquilo tudo e que aquilo também poderia ser considerado normal e realmente vai ali se divertindo e se deixando levar e sendo tocado pelos próprios personagens. Mas como falar ali, como comentar sobre uma história em quadrinhos sem mostrar um pouquinho das ilustrações não poderia ser classificada ali como um vídeo falando sobre uma história em quadrinhos? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês alguns detalhes das ilustrações, da coloração, dos traços de O Príncipe e a Costureira, que são uma das coisas mais lindas, mais fofas, mais adoráveis que eu já vi aí ao longo das minhas leituras de história em quadrinhos, de graphic novels, ao longo de 2020. Aqui a gente tem um exemplo muito claro de alguém, no caso a Diane Wang, que sabia exatamente o que ela queria em todos os aspectos da história que ela queria contar. Ela sabia que ela queria ali trabalhar com leveza, com delicadeza, com cuidado, com respeito e ao mesmo tempo ele divertir e instigar o leitor a conhecer esses personagens, a se deixar tocar por eles, e a gente vê isso em cada aspecto
da história em quadrinhos, ali em cada aspecto da graphic novel. Seja nas falas ali, nos diálogos entre os personagens, seja nas cores utilizadas, seja no traço, nas opções ali, nas estratégias de ilustração que a Jen ali empregou, seja em cada detalhe de cada página dessa história em quadrinhos. A gente vê tudo o que a autora, tudo que a criadora dessa história queria passar, transbordando em todos os elementos da história, e isso é simplesmente maravilhoso e transforma O Príncipe e a Costureira em uma história realmente digna de prêmio, porque sim, esse aqui é um dos ganhadores do Eisner Awards de 2019. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também de colocar nos comentários se você já leu O Príncipe e a Costureira, se você tem interesse de realizar essa leitura, e o que você achou da história, o que você achou das ilustrações, o que você achou ali de conhecer um pouquinho mais dessa graphic novel que é simplesmente uma das melhores de 2020. Bom pessoal, então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.